Fala galera, estamos dando continuidade aí ao nosso estudo no direito administrativo de servidores, agentes públicos, perfeito? Na aula passada nós paramos aqui, ó, nesse slide aqui, perfeito? Olha só. Continuando com vocês. Atenção, somente os servidores titulares de cargos de provimento efetivo e nomeados em virtude de concurso público podem adquirir estabilidade. A gente massificou isso daí na última aula, galera. Não tem por que a gente ficar embromando em cima disso, tá bom? Ó, a partir da emenda constitucional 19 de 98, passou a ser condição para aquisição da estabilidade a aprovação de servidor em uma avaliação especial de desempenho, que eu te expliquei. Show de bola, feita por comissão instituída para esse fim. É 41, parágrafo 4º, tá, gente? Conserta aí no seu material, tá bom? O STF ele já teve a oportunidade de decidir que é pressuposto dessa avaliação especial o desempenho efetivo, exercício do cargo, não se computando períodos de afastamento, conforme eu também já expliquei para vocês, dei o exemplo da licença para acompanhar cônjuge, tá? Vamos lá. A partir do acréscimo lá desse parágrafo 4º, no artigo 41, nós podemos afirmar que não existe mais no Brasil a possibilidade de aquisição da estabilidade pelo mero decurso de prazo, como anteriormente era a regra. Galera, existe aquilo que eu até comentei na aula passada, tá? A regra é eu ter uma avaliação especial, mas é óbvio que nem toda a administração pública, a gente sabe como funciona isso, está preparada para isso e acaba não tendo. Eu mesmo não tive essa avaliação e eu sou servidor público, tá? Estamos juntos? Perfeito? Então, requisitos, de acordo com a emenda constitucional 19 de 98, para poder adquirir a estabilidade, quais seriam? Concurso público, cargo público de provimento específico, 3 anos de efetivo exercício, tá? Ter também a aprovação em avaliação especial de desempenho, por comissão instituída para esse fim. É aqui que mora a grande preocupação minha com vocês, porque o examinador ele coloca direto que é a avaliação periódica de desempenho, e não é. É a avaliação especial de desempenho, tá? Estamos juntos? Não dá mole com relação a isso daí, tá bom? Outra coisa, a respeito dessa perda de cargo, trazido lá pela emenda constitucional 19 de 98, passam a ser as 4 hipóteses de rompimento não voluntário do vínculo funcional do servidor já estável. Quais são? Sentença judicial transitada em julgado, ou seja, se eu tenho uma sentença judicial transitada em julgado, determinando que seja rompido o vínculo do servidor, será rompido. 2, processo administrativo com ampla defesa, tá? O que eu quero que você preste atenção aqui? Esse processo administrativo com ampla defesa, eu tenho aqui tanto um processo administrativo tão somente feito lá na avaliação especial, que eu já expliquei para vocês, que ele só vai analisar se o servidor tem condições ou não de ficar naquele cargo, ou então eu vou ter o quê? Um processo administrativo disciplinar, tá bom? Que é o famoso PAD, tá? PAD, PAD, porque aqui o servidor ele cometeu alguma falta, alguma infração funcional, e aí ele responde, tá bom? Lembrando que PAD é para aplicar penalidades, punições, lembre-se lá da aula de poderes, quando eu falei poder disciplinar, é a aplicação de penalidades de sanções, tá? 3, insuficiência de desempenho, verificando mediante avaliação periódica na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Galera, é o artigo 41, inciso 3º, isso daqui, parágrafo 1º, inciso 3º. Essa insuficiência de desempenho, ela é avaliada em avaliação periódica. Então, analisa comigo, para perder o cargo, avaliação periódica. Para ter o cargo é avaliação especial para ter a estabilidade. Não confundam. Galera, isso daí é modificado na hora da prova e geral erra essa parada aí. Tá bom? Vamos lá. Esses 3 aqui. E eu ainda tenho o quê? O excesso de limite de despesa com pessoal. O que seria isso? É quando a administração pública ela tem mais gente para pagar do que dinheiro para pagar. Perfeito? Toda vez que eu trabalhava esse tópico em sala de aula, eu falava, olha, o dia que isso acontecer, a sua preocupação vai ser outra. Porque vai estar um caos. E realmente algumas administrações públicas espalhadas aí pelo Brasil afora, alguns municípios ou até mesmo alguns estados, a gente vê aí que eles estão em calamidade financeira. E aí, realmente, isso pode vir a acontecer? Pode vir a acontecer. Ou seja, ele tem mais gente para pagar do que dinheiro para pagar. Tá bom? Aqui, ó, a dispensa por excesso de despesa do pessoal pode ser feita indiscriminadamente? A resposta ela é bem notória, clara e sonora. Não.
Tá bom? Como vai ser feita essa dispensa? Olha o que eu te escrevi aqui para vocês. Ó. Somente se as medidas de redução de pelo menos 20%, ó, acompanha comigo, porque o próprio artigo lá 169, parágrafo 4º, ele traz isso. Primeira coisa, redução de pelo menos 20% das despesas com carga em comissão. Então vamos lá. Não tem dinheiro para pagar a galera. Eu tenho excesso de limite de despesa. Já posso mandar servidor público que estava embora? Não. Primeira coisa, eu tenho que reduzir ao menos 20% dos cargos em comissão e das funções de confiança. Beleza. Geraldo ainda não resolveu o meu problema. Tá? Vou até botar aqui, ó, 1. Geraldo, não resolveu o meu problema. Eu ainda não tenho como pagar todo mundo. Show de bola. Eu vou exonerar os servidores não estáveis. 2. Beleza? Eu exonerei os servidores não estáveis. 2. Caraca, Geraldo, olha só. Eu exonerei os servidores que não eram estáveis. Eu reduzi ao menos 20% dos cargos em comissão e ainda não está tendo dinheiro para pagar a galera. Show de bola. Aí, se não forem suficientes, o que acontece? Olha lá, ó. Para assegurar as despesas do limite fixado em lei complementar, poderá, então, o servidor estável perder o cargo, desde que o ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão, a unidade administrativa e o objeto da redução de pessoal. Então, ó, o servidor estável, você bota aqui, ó, 3. Então, vamos lá, galera. Excesso de limite de despesa com pessoal. O que você tem que guardar na sua cabecinha? Do lado aí, ó, do seu material, você faz uma chavezinha aqui e bota, ó, 20% do cargo em comissão. 2, não estável. 3, estável. Beleza, galera? Estamos juntos? Não pode confundir. Isso daqui tá didatizado para vocês, mas é o texto do artigo que fala isso. Os próprios incisos eles vão trabalhando, tá bom? Primeiro ele até fala que cessa o repasse de verbas e tal, mas o que importa para a aula de hoje é exatamente isso daqui, tá? Não vamos dar mole com relação a isso daí, por favor, tá bom? Conto aí com a atenção de vocês, tá? Fizeram as anotações. Eu vou prosseguir. Vamos adiante. Vamos lá. Nesse caso, conceder-se-á ao servidor exonerado uma indenização correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço e torna-se obrigatória a extinção do cargo por ele ocupado, vedando-se a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais assemelhadas pelo prazo de 4 anos. Ou seja, a cada... o servidor ele vai receber uma indenização correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço. Ele tem 10 anos de serviço, aí ele recebe uma indenização no valor de 10 vezes a remuneração mensal dele. Ok? Perfeito? E fica vedada a criação de outros cargos iguais ou semelhantes, com atribuições semelhantes. Tá? Estamos juntos? O estágio probatório e a estabilidade são institutos jurídicos distintos. Tá? A estabilidade é um direito constitucional para quem possui cargo público efetivo e será adquirido após 3 anos de efetivo exercício, logo depois dele ser aprovado em avaliação especial, que você já sabe, já fizemos isso na aula passada. A aprovação em estágio probatório é um dos requisitos para a aquisição da estabilidade, não se confundindo os institutos. Então, eu não vou confundir uma coisa com a outra, tá? Porque na hora da prova o examinador ele brinca com as palavras, ele tira uma coisa daqui, outra dali, e você acaba confundindo, a gente não pode dar esse mole na hora da prova, tá bom? Lá no estágio probatório são realizados avaliações para avaliar o servidor se ele se adaptou ao serviço público ou não, tá? Cuidado que eu posso ter periodicidade dentro da avaliação especial? Pode. Por exemplo, certa vez, eu vou dar um exemplo concreto. Eu estava ministrando aula a respeito da legislação específica para o concurso de agente penitenciário do Rio de Janeiro. E a legislação específica de agente penitenciário do Rio de Janeiro, ele diz que a cada 3 meses ele será avaliado. Então, eu tenho periodicidade dentro da avaliação especial? Tenho. Que não a transforma em uma avaliação periódica. Tá bom? Cuidado, eu sempre falo isso para vocês. No direito, existem palavras que elas se referem a institutos. Beleza?
Então, às vezes, a gente usa aquelas palavras tão somente por ser palavra, mas eu não posso confundir com um instituto que ela representa. Me fiz entendido? Por exemplo, avaliação periódica é um instituto. Ter periodicidade ou avaliar de forma periódica dentro da avaliação especial, eu só utilizei a palavra avaliação e a palavra periódica. Entendeu? Que não quer dizer que seja o Instituto Avaliação Periódica. Tá? Vamos lá. O STJ, Mandado de Segurança 15.523, ele sedimentou o entendimento de que o período de estágio probatório deve ser o mesmo da estabilidade, ou seja, 3 anos. Por que o tio está falando isso? Porque tanto a 8.112 e 90% dos estatutos de Brasil afora, eles não foram atualizados ainda. Por quê? A gente tem a pirâmide de Kelsen, no topo dela está a Constituição Federal. Eu tive a alteração na Constituição Federal, alterando que a estabilidade iria ser com 3 anos de efetivo exercício. Só que os estatutos simplesmente não foram atualizados. Então, 90% dos estatutos, tirando aqueles que foram editados depois dessa emenda constitucional, eles dizem que a estabilidade ela vai vir com 2 anos de efetivo exercício. E aí começou a gerar muita intriga, né? Porque até 2 anos, beleza. Né, o cara está dentro do estágio probatório dele. E aí o estatuto do Estado dizia que depois ele teria estabilidade, mas aí a Constituição falava o seguinte, que a avaliação especial só seria feita com 3 anos, né? Seria com 3 anos de efetivo exercício a estabilidade adquirida, após a avaliação. E aí o servidor entre o 2º e o 3º ano ficava naquele limbo, aí de tanto a gente ter decisões judiciais a respeito, foi pacificado esse entendimento, que eu faço a aplicabilidade da Constituição Federal. Por isso que quando a gente está dando aula específica para um concurso em si, eu deixo sempre bem claro, né, que ele pode perguntar de acordo com o estatuto daquele estado? Pode, ou o estatuto federal? Pode, mas dificilmente o examinador vai fazer esse tipo de pergunta, até porque ela vai ser passível de anulação, porque eu, na dúvida, ou melhor dizendo, no conflito eu aplico o que está na Constituição Federal, tá bom? Vamos lá, galera. Se o servidor ele for reprovado no estágio probatório, né? Aqui está experimental, porque alguns estados chamam de estágio experimental, tá? Mas eu botei aqui a título de curiosidade para vocês, mas tomem muito cuidado com isso, tá bom? Porque em alguns estados isso daí é um instituto totalmente diferente do estágio probatório, então não vamos dar mole com relação a isso. Caberá exoneração de ofício, desde que assegurado ao interessado o direito à defesa, consoante o entendimento consagrado pelo STF. Galera, o que eu quero que vocês prestem bastante atenção? Quando ele é reprovado na avaliação especial, no estágio probatório, ele é exonerado. Gente, pelo amor de Deus, tá? Eu quero que você sempre grave isso. Olha só, a demissão, ela é diferente da exoneração. Tá? A demissão, ela vai ser o quê, gente? Ó, uma penalidade. Ela é oriunda do poder disciplinar do Estado. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí? Gostou da aula do professor? Quer fazer o nosso curso completaço, super competitivo, ponto a ponto do edital, para os cargos de agente de segurança e assistente administrativo? Venha para lá concursos, nós temos esse curso, você vai assistir o final dessa videoaula e muito mais. Gente, esse curso custa apenas 10 parcelas de R$30, é isso mesmo, 10 parcelas de R$30, você vai ficar super competitivo. Bacana? Vem comigo, forte abraço, tchau! Clique like.